E eu começo a falar sobre a trombose. É um problema que atinge aí 300 mil brasileiros por ano e os sintomas são difíceis de identificar. A trombose é a terceira maior causa de óbitos no mundo. Vamos saber mais sobre essa doença com o angiologista José Marcelo Coraça. Obrigada, doutor, pela sua presença aqui no Fala Espírito Santo. Uma boa tarde. Doutor, como é que surge aí a trombose? Trombose é um fenômeno agudo. Né? Você, quando tem trombose, normalmente você sabe, né? A suspeita é muito grande. Normalmente a trombose acomete mais as pernas, né? Principalmente a panturrilha, e começa geralmente com uma dor muito intensa. Então, normalmente a pessoa fala, eu tive uma dor, e aí você já suspeita e parte para investigar. E o que causa a trombose, doutor? A trombose tem 3 fatores importantes, né? Alteração da parede da veia, principalmente impulsão, alguma coisa desse tipo. Alteração dos constituintes do sangue, algumas famílias têm mais chance, e principalmente a estase, quer dizer, o repouso. É aquilo que eu estava conversando com você. A gente diz que sangue é igual água suja. Se deixar a água suja parada, ela vai sedimentar, vai formar aquela borrinha, aquilo ali é o princípio de uma trombose. Se você deixa parado, principalmente o paciente que fica muito tempo mobilizado, pós-cirurgia, pós-internação prolongada, desidratação, todos esses fatores juntos vão formar um sangue, vamos dizer assim, grosseiramente, assim, mais espesso, mais grosso, e dali você pode começar a ter uma trombose. A trombose tem alguma ligação com a erisipela? Não, erisipela é uma infecção subcutânea. Normalmente, a gente vê muito aqui. Mas não tem a ver com circulação, então? Não, a erisipela é bem superficial, tá? Uma infecção superficial. A trombose é a coagulação do sangue dentro de uma veia. E, doutor, como eu falei logo agora no início do programa, síndrome da classe econômica. O que quer dizer isso? A síndrome da classe econômica está relacionada àquilo que eu te falei antes, da imobilidade. Né? Eu sempre digo que se inventar uma coisa pior do que cadeira de avião, é usado como um instrumento de tortura. Uma pessoa assim, mais gordinha como eu, fica ali parado, você não consegue se mexer. Então, a pessoa alta também, né, tem dificuldade. Então o sangue fica parado ali na batata da perna, né? Nós temos 6 venosas ali na batata da perna, e aquilo ali, o sangue fica parado, ele forma um coágulo. E às vezes a pessoa, quando começa a andar, solta aquele coágulo e faz embolia pulmonar. O que a pessoa pode fazer como uma medida preventiva para poder evitar? Bom, que já está determinado, hidratação, a pessoa se hidratar muito bem e a pessoa procurar caminhar durante o voo. Sei que é difícil, mas a pessoa que tem uma chance maior, principalmente pessoas com mais de 40 anos, obesos, procurar sentar numa cadeira de corredor que ele possa levantar e dar uma caminhada de vez em quando. Quando o senhor fala hidratado, doutor, o senhor fala o quê? 1 litro de água? Como que precisa ser feita essa hidratação? Eu acho importante a gente durante né? um voo prolongado de 10, 12 horas, pelo menos 1 litro de água. 1 litro de água. Isso vai também te forçar a levantar e ir no banheiro. É verdade, já vai dar uma caminhada. Evitar um erro que o pessoal faz muito, que é tomar remédio para dormir durante o voo. Você fica 10, 12 horas parado ali. O risco aumenta muito. É por isso que há casos, então, de pessoas que viajam em horas e horas e quando saem do aeroporto, de repente, você tem uma notícia que a pessoa morreu. A população brasileira mais idosa, aposentada, ele não tem como viajar porque não tem capital. Mas o americano, o europeu, ele viaja muito. Então, o paciente que chega com dor, principalmente dor no peito, no pronto-socorro, primeira pergunta, fez viagem longa? Por quê? Ele pode estar tendo embolia pulmonar. E é isso que leva à morte. Isso que leva à morte. Dependendo do tamanho do coágulo que soltar, ele pode levar à morte. Isso porque o coágulo solta e aí quando ele começa a ter esse exercício, esse coágulo, ele vai caminhando. Ele está formado ali dentro, mas não está aderido. Uhum. Então é como se fosse realmente um pedaço de sangue coagulado ali no meio da veia. Aquilo vai caminhando e para no pulmão. E para no pulmão. E é o mesmo caso, então, com pessoas que ficam internadas muito tempo, doutor? Pessoas que ficam internadas muito tempo, toda pessoa que fica internada mais de 24 horas, em repouso mais de 24 horas, tem que fazer profilaxia de trombose. E uma coisa que eu te falei, que a gente às vezes nota, principalmente mulheres, no pós-operatório, principalmente cirurgia plástica, que não querem menstruar no pós-operatório, que é uma coisa desagradável, às vezes escondem do médico e continuam tomando anticoncepcional durante todo o pós-operatório. Isso aumenta muito o risco. Nossa, é mesmo? Isso também aumenta o risco? Você soma a imobilidade, a cirurgia, que já é um fator de risco, mais o uso do anticoncepcional. Então fica aí, gente, né? Realmente tomar cuidado, não fazer isso. Se fizer,
pelo menos, conversar com o médico, pedir ao médico para poder ter um segundo caminho para não correr o risco da trombose. Você tem um monte de coisas que você pode fazer para ajudar essa pessoa. Perfeito. Agora, no caso dessas pessoas internadas, doutor, o próprio médico que está cuidando desse paciente, ele já toma esse devido cuidado, né? Para poder evitar. Os hospitais estão implantando um sistema, isso já está começando a ser criado, que se você não fizer pelo menos uma análise do risco de trombose desse paciente, fizer uma profilaxia, você não consegue prescrever no computador, o computador recusa. Então, algumas pessoas são reticentes, às vezes por falta de informação. Então, essa campanha tem que ser um pouco mais agressiva e forçar a pessoa a fazer esse controle. Eu tenho uma pergunta aqui do Vilmar Nunes, de Vila Velha. Ele pergunta, os esportes radicais, artes marciais e outras atividades físicas podem provocar uma trombose? Só se for uma atividade muito intensa, né? O que acontece às vezes com o esporte radical é que a pessoa às vezes bate em cima de uma veia e faz uma flebite superficial. Não é tão grave, mas também tem que ser vista. A Keila Souza de Cariacica fala o seguinte, tenho varizes, dores na perna e meu exame de ultrassom acusou safenas insuficientes com refluxo em toda a extensão dessas veias. Corro risco de trombose? A veia, né, como eu falei, a alteração da parede da veia, uma variz é uma alteração da parede da veia. O fato dela ter um refluxo, que a gente chama, você tem que imaginar que você está trabalhando para levar sangue do pé até o coração contra a gravidade. Então, existe a bomba, que é a batata da perna, principalmente, e um conjunto de válvulas que impede que o sangue volte. Se esse sangue está voltando, se o sangue está parado dentro da veia, o risco maior dela fazer uma trombose. As pessoas já tinham que ter sido operadas já. Meu Deus. Então, fica aí esse conselho. Patrícia Lopes de Linhares, quem tem trombose venosa pode queimar os vasinhos que tem nas pernas? Se for uma trombose sem causa, né, por exemplo, se você tem um fator desencadeante, uma cirurgia, uso de anticoncepcional, aí você já não faz esse tratamento. Você vai avaliar se ela tem uma chance maior de ter trombose. Existem vários exames que não são pedidos para todo mundo, que são caros, mas pessoa que faz trombose, hoje a gente já pesquisa vários fatores, chamado alteração de fatores de coagulação que podem dar trombose. Uma última pergunta, doutor. Tatiane de Santa Rita de Vila Velha. Minha sogra tem 54 anos e desde a semana passada está sentindo muitas dores nas pernas e as varizes estão sobressaindo. Gostaria de saber se isso pode ser um sintoma de trombose. É raro você ter trombose nas duas pernas. Normalmente você tem trombose em uma perna. Então, a pessoa vai ter dor mais em uma perna do que na outra. O fato das veias estarem mais dilatadas, às vezes por um sedentarismo dela, algum fator desse, pode fazer com que ela doa. Possivelmente ela não tem trombose. Perfeito. Doutor José Marcelo Coraça, angiologista, obrigada pela sua presença aqui no Fala Espírito Santo. Obrigado a vocês Boa tarde pelo espaço. Senhor. Obrigada, querido.